E aí, gente, nesse vídeo nós vamos ver uma introdução ao sistema de nomes de domínio da internet, o DNS. Então a gente viu no curso até agora que os dados trafegam na internet utilizando o protocolo IP. O endereço IP é uma sequência de bits, 32 bits no IPv4, 128 bits no IPv6. Ficar decorando esses endereços IP é inconveniente para nós humanos. Na prática, o que acontece é que a gente acessa os sites por nome. A gente tem o fmg.br, netflix.com, facebook.com, google.com e vários outros. Então a gente precisa de um mecanismo para mapear nomes em endereços. Como que a gente faz isso? No começo da internet havia um arquivo texto chamado hosts que listava todos os computadores conectados à internet e o endereço IP associado a cada um deles. Esse arquivo ele era atualizado, né, toda vez que um computador era inserido ou removido na internet, e ele tinha de ser copiado, né, para todo mundo, para que os computadores conseguissem comunicar. Obviamente, né, vocês podem ver que à medida que a internet cresceu, né, velocidade assustadora, ficar mantendo esse arquivo copiando ele para um lado para o outro não ia funcionar, ia ser uma loucura total. Então a gente desenvolveu uma solução mais escalável, né, que funciona para a internet inteira. Esse sistema de mapeamento que a gente construiu, ele tem requisitos, né, para ele funcionar bem na prática. O primeiro deles é a eficiência. A gente tem bilhões de dispositivos conectados à internet e esses dispositivos estão, né, mapeando nomes e endereços praticamente o tempo inteiro, uma frequência muito alta. Então, o sistema de mapear nomes e endereços tem que ser eficiente, ele tem que suportar um grande volume de requisições e a resolução, né, o mapeamento, ele tem que ser rápido. O segundo requisito é a robustez. Nesse sistema, ele é importante para o funcionamento da internet. A gente só consegue acessar os sites por nome, que a gente não decora, né, os endereços IP. E os aplicativos, eles também, né, utilizam esses nomes toda vez que eles vão disparar uma conexão. Então, se o sistema de mapeamento de nomes parar de funcionar, praticamente todos os serviços vão parar de funcionar. E dependendo, né, você não consegue nem resolver o problema depois, porque para você resolver o problema você vai precisar acessar algum nome, e se o sistema de mapeamento não estiver funcionando você não consegue acessar nem para tentar resolver. Então é muito importante que o sistema de mapeamento ele seja robusto, né, que ele não pare de funcionar. Então a gente desenvolveu o DNS, o Sistema de Nomes de Domínio da Internet, ou do inglês Domain Name System. O DNS é um banco de dados. A gente pode colocar várias informações no DNS, mas a informação principal que a gente coloca no DNS é esse mapeamento de nome para endereço IP, né, dos computadores que estão na rede. O DNS é um banco de dados distribuído e hierárquico. Ele é distribuído porque a gente vai ver todo mundo, né, toma conta de um pedaço do banco de dados, e ele é hierárquico porque ele vai delegando, né, subdomínios numa hierarquia, como está mostrado aqui no slide. Então, no topo da hierarquia, a gente tem a raiz, e logo abaixo da raiz, a gente tem os top level domains, são os domínios de primeiro nível, que são controlados por uma instituição que chama ICANN, nos Estados Unidos. Vocês já estão acostumados com esses domínios de primeiro nível. São o .br, o .edu, .com, .org, o .net. Então todos esses ponto, alguma coisa que fica no final dos nomes, são os domínios de primeiro nível. Antigamente a gente tinha só os domínios edu, com, gov, mil, org, net e os domínios de país. Mas recentemente a ICANN criou vários outros domínios. Então hoje em dia a gente tem .tv, .dev, .pro, .life, .tv, .music, .video, tem de tudo hoje em dia, né, no top level domain. E quem controla, já falei, é a ICANN. E debaixo dos domínios de primeiro nível a gente tem os subdomínios, os domínios de segundo nível. É google.com, facebook.com, ufmg.br e vários outros. A gente pode ter domínios de terceiro nível, quarto nível, né? Assim, não tem limite. Né? Na prática você pode ir delegando até chegar no tamanho máximo do nome, mas o tamanho máximo do nome acho que é pelo menos 256 caracteres. Então, você pode ter domínio de terceiro nível, por exemplo, mail.google.com, calendar.google.com, dcc.fmg.br. E aí, né, você pode delegar mais ainda se precisar. Então, como exemplo, a gente tem o .br, é um domínio de primeiro nível, e aí a gente tem o fmg.br, é o do segundo nível, dcc fmgbr, o inet, dcc fmgbr, né, e dentro do inet a gente poderia ter subdomínios. Então,
DNS é um banco hierárquico e a hierarquia permite a gente delegar subdomínios. Então, no Brasil, quem controla o .br é o registro.br, que é o site do registro, né? Você pode entrar registro.br e aí, se você quiser comprar um domínio para você, você pode vir aqui e pesquisar. Então, no registro.br, a gente pode pegar, por exemplo, minhaloja.com.br, já está registrado, óbvio. E aí no DNS é a lei de quem chega primeiro leva. Então quem chegou primeiro pega o domínio. E aí depois que a pessoa tem um domínio, assim, você pode comprar o domínio dela se você quiser, mas em geral vai sair bem caro. No .br tem o pro.br, que é para professores, né? Aí uma vez eu olhei cunha.pro.br, que também já está registrado. Então eu não consigo mais ter cunha.pro.br. Eu poderia pegar italocunha.pro.br, que esse aí está liberado. E aí você paga aqui uma taxa por ano para você ter o seu próprio nome. Ok? E aí depois que você tem o seu domínio, né, italocunha.pro.br, por exemplo, aí você pode delegar para outras pessoas. Né? Eu posso fazer aqui, fazer um subdomínio, por exemplo, redes.italocunha.pro.br, aedes.italocunha.pro.br, e aí, né, criar os subdomínios aqui dentro. Então o registro BR toma conta, né, do .br. Ele delegou ao FMG já tem bastante tempo o domínio ufmg.br, e aí dentro do FMG a gente tem, né, subdelegações. Então o DCC recebeu do FMG dcc.fmg.br, e aí quando, né, um novo professor cria um laboratório, por exemplo, o DCC cria um subdomínio para aquele laboratório. Então o professor José Marcos, por exemplo, recebeu do DCC o domínio inet dcc.fmg.br, e o inet é o nome do laboratório coordenado pelo professor José Marcos. E aí a gente, né, os professores e os alunos tomam conta desse domínio inet dcc.fmg.br. Então essa aqui é a vantagem do banco ser descentralizado. Toda vez que a gente coloca um novo servidor lá dentro do inet, quem atualiza o mapeamento somos nós mesmos. A gente vai lá no servidor DNS do inet, coloca o nome do novo servidor, o endereço IP dele, e aí todo mundo consegue acessar. Então eu, por exemplo, costumo dar nome aos meus servidores de personagens do Dota. Então o servidor mais novo que a gente tem é o timbersol.inet.dcc.ufmg.br, e aí a gente coloca lá no DNS o IP desse servidor. Então aí toda vez que eu acesso o timbersol.inet.dcc.ufmg.br, né, a requisição chega lá no servidor e volta o endereço IP. A gente vai ver no próximo vídeo como que esse mapeamento é realizado.